Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar. Saudação, amigos e amigas, povo e pova, eu sou o Daniel Nonato e hoje nós iniciamos aí logo no começo Trem Bala, parceiro. Aproveite o tempo que você tem. Lembrando que o evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículos 28b ao 36. E a gente vai contemplar hoje, né, celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Esse mesmo evangelho é lido lá na segunda semana da quaresma, mas como sempre vamos falar um pouco da realidade. Primeiro, ontem eu falei, né, e repito hoje, aqueles que diziam que o presidente Jair Messias Bolsonaro não seria preso, ele está preso. Nem que seja domiciliar, mas está preso. Prisão é prisão. Não adianta você querer me enganar, porque não existe essa ideia. Não, mas a prisão dele não. É prisão. Eu aprendi que não existe prisão boa ou prisão ruim. Tudo é prisão. E prisão nunca foi boa. A verdade é essa. Seja qual for. Mas também, a gente viu aí que, né, o senador Marcos Duval, aquele da SWAT, Mike da SWAT, ele também recebeu de presente uma tornozeleira. E aí você viu ontem, durante o dia todo, algumas autoridades norte-americanas, estadunidenses, fazendo um manifesto dizendo que estamos vivendo uma ditadura. Bom, eu acho que não estamos vivendo uma ditadura. Eu acho não, tenho certeza. Não é nem achismo, é certeza. Porque ninguém pegou o Bolsonaro pela madrugada na casa dele, levou ele para passear. Né? A gente sabe que acontecia isso, o Rubens Paiva que sabe. Não levou ele, ninguém pegou ele e deu tapa na cara, pelo menos não tem esse relato. Também ninguém arrancou a unha de Bolsonaro, ninguém torturou Bolsonaro. E olha que ele é a favor da tortura. Então, quando fala em ditadura, pelo menos eu entendo isso, a ditadura que eles falam que estamos vivendo, eu não estou vendo. Você não consegue ver isso. E pior não é isso. Você está prendendo uma pessoa que defendia ou defende ainda, não sei, o AI-5, que diz que direitos humanos é coisa de esterco para animal. Ou seja, então, uma série vamos dizer assim, de situações em que ele atacou de forma direta e indireta a democracia. Sem contar que o próprio Eduardo Bananinha, uma postagem de 2017 2018, quando falava da prisão do Lula, a possibilidade de ser prisão domiciliar, ele dizia que prisão domiciliar não existe, temos que acabar com ela. Será que ele pensa a mesma coisa agora? E você vê cada vez mais a realidade que vivemos de pessoas, no caso hoje, dia 6, né, de acordo com aquilo que eu ainda estou vendo na notícia ainda, hoje começa o grande tarifaço no Brasil. Pessoas que defendem o tarifaço. O próprio Nicolas Ferreira, esse embusteiro menor, ele, quando perguntado de quem é a culpa do tarifaço, ele vai dizer que a culpa é do Lula. Ou seja, o cara dá a louca acima de tarifar o país, mas a culpa é do presidente. Ou seja, e o cara não tarifou só o Brasil, tarifou o México, tarifou o Canadá, tarifou a União Europeia e está tarifando todo mundo. Ou seja, mas a culpa também é do Lula? Bom, fica quieto. Vamos nós aí, que Deus nos ajude a viver o tarifaço de hoje. E vamos ler o evangelho de hoje. E aí a gente começa com a pergunta: você já parou para pensar no que de fato significa a transfiguração de Jesus? O Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 36, nos traz uma das cenas mais intensas e simbólicas da vida de Jesus. Não é um espetáculo mágico nem uma fuga para o céu, é uma convocação profética. Jesus sobe ao monte, mas, na verdade, ele sobe o monte para rezar. E a oração que ele faz, que tem tudo a ver com a realidade do que ele estava vivendo, ele não é uma oração por vaidade. Ele traz essa oração para que ele vai fazer um encontro, a exemplo da sua realidade, o encontro real com o Pai. E aqui no batismo de Jesus, em Lucas 3, 21, na escolha dos 12, até na cruz, Jesus sempre buscou a oração. Que a sua identidade de missão, aquilo que a gente aprende no momento de concílio de cristandade, nada se faz sem a oração. Rezar, orar, falar com o Pai, aqui não é repetir apenas palavras, é escutar e escutar o Pai. E essa escuta se transforma e essa escuta deve nos transfigurar. A oração tem que tocar em nós também, não somente tocar em Deus. No alto da montanha, para Jesus e os 3 amigos, aparecem Moisés e Elias.
Moisés, aquele mesmo da lei, foi levado ao céu depois de morto pelo arcanjo Miguel, de acordo com o livro de Judas. Também aparece Elias, o profeta. Ambos são figuras de resistência e fidelidade. E o que conversa com Jesus? Bom, possivelmente falam da partida. No grego quer dizer êxodos. E Jesus fala o que com eles? Na verdade, o próprio Filho de Deus estava ali para ser consolado diante daquilo que ele ia enfrentar. Como está em Lucas 9,31, que o termo diretamente remete, né? Uma libertação de fato daquilo que nós somos. Lembrando a libertação do Egito, lá no capítulo 12 de Êxodo. A transfiguração, portanto, é uma antecipação da Páscoa. A glória de Jesus não está separada da cruz. Não há ressurreição sem paixão. Não há brilho sem entrega. Não existe vitória sem suor. Muitas pessoas querem se dar bem na vida e não querem acordar cedo, trabalhar, lutar. E aí você tem o Pedro no impulso de querer, né, resolver o problema, quer logo armar tendas. Pedro quer fixar a moradia ali. É o modelo que nós temos até hoje, de se prender no sagrado. Mas Deus, nosso Pai, interrompe com o amor. Ontem, no Evangelho nós lemos ontem, Mateus 14, 22 ao 26, nós temos Jesus empurrando os apóstolos para o outro lado do mar. E hoje nós temos Deus dizendo, olha, não é aqui. O sinal da presença divina, como vimos lá no Êxodo capítulo 40, versículo 34 ao 38, é a voz que diz, este é meu filho, o eleito, escuta-me. Escutar essa voz, escutar esse chamado, envolve mais do que apenas ficar, às vezes, dentro de uma prática religiosa. Escutar o filho é resistir ao ruído dos palcos religiosos, dos pregadores digitais que confundem fé com mercado. Aos líderes que usam a Bíblia como escudo para poder, aquele mesmo que usava Deus acima de tudo, João 8,32, a verdade vos libertará. Escutar o Filho de Deus é escutar aquele que lava os pés dos discípulos, aquele que serve sem buscar glória, aquele que entrega a sua vida por amor e dedicação. Sabemos que dentro da realidade cristã existe uma crise vocacional, uma crise não apenas de padres e pastores, mas também de discípulos coerentes. Muitos transformam o ministério em status, o altar em vitrine, a fé em produto, mas o evangelho é cruz. Como diz Marcos no capítulo 8, versículo 34, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem cruz, não há discipulado. Sem cruz, não há ministério que se submeta. A transfiguração de Jesus revela que ele é, e que na hora que ele desce do monte, lá em Lucas 9,37, ele encontra um menino possuído, ou seja, é uma oração que leva a uma ação, uma contemplação que nos envia à missão. É o que nos lembra mesmo o Papa Bento XVI, na Deus Caritas, número 36, a oração não dispensa a luta pela justiça, pelo contrário, leva-nos a ela. E o Papa Francisco também, em Evangelho Gaudium, número 22, 2, reforça. A espiritualidade cristã propõe um estilo de vida alternativo, marcado pela profundidade e sensibilidade diante dos pobres. Hoje, mais do que nunca, precisamos descer do monte, sair das bolhas religiosas, abandonar as tendas do comodismo. A verdadeira fé não se isola, ela orgulha e ela se mergulha e ela aprofunda-se na realidade do mundo, não na realidade do mundo para se perder, mas na realidade do mundo para transformar. Como nos recorda São Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 18. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transfigurados nessa mesma imagem. E por fim, como diz também lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, eu acreditei, por isso falei. Mas que nossa fé seja também com os pés e com as mãos, e por que não, com o coração inteiro. Até mesmo a glória de Deus deve resplandecer no rosto dos pobres, nas comunidades vivas e nos caminhos transfigurados do amor. Somos chamados, hoje e sempre, a mudar nossa atitude
e transfigurar por amor no Senhor. Deus nos abençoe e nos ajude. Se você gostou da nossa fala, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse áudio, você que está no WhatsApp, e nos ajude a continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato.